Olá, corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Quilômetro 41, o podcast do Corredor Amador. Eu sou André Moraes, sou médico corredor amador e estou aqui com o Murilo Groschitz, treinador de corrida e corredor amador. Tudo bem, Murilo? Tudo ótimo, André. Fala, pessoal. Prazer estar aqui novamente com vocês hoje. É isso aí. Hoje a gente vai estrear mais uma vez um novo quadro aqui no podcast. A gente vai falar sobre perguntas dos seguidores. Vamos responder perguntas dos seguidores. A gente está abrindo caixinhas periodicamente lá no nosso Instagram. E vamos tentar tirar dúvidas aqui corriqueiras para os corredores. É isso aí. Vamos que vamos. Vamos lá. E a primeira pergunta é: quantas vezes na semana eu preciso correr? Eu já tenho uma ideia do que o Murilo vai falar. Vamos ver se eu estou correto. Essa pergunta é muito recorrente, André. Eu vejo ela muito assim na minha vivência como treinador, principalmente de alunos que são novatos, né? Estão começando ali a praticar a corrida. E a resposta é aquele clássico depende, né? Mas, para a grande maioria das pessoas, eu digo que pelo menos 3 sessões semanais de corrida seria o ideal. Por que isso, André? A gente sabe que qualquer tipo de treinamento é um agente estressor para o nosso corpo. E após o treinamento, é necessário que a gente descanse, se recupere, para que o nosso corpo, de certa forma, melhore ali o seu nível de condicionamento físico, a sua capacidade física, para que depois a gente possa fornecer um novo estímulo estressor, ou seja, uma nova sessão de treinamento, e assim a gente vá aumentando a nossa performance, a nossa capacidade física. O que acontece, André, se a gente dá um intervalo muito grande entre sessões de corrida, né, ou de qualquer outra modalidade esportiva, a gente tem um destreinamento, né? A gente demora muito para fornecer um novo estímulo, a gente acaba destreinando, é muito tempo de descanso, assim, podemos dizer, para o nosso corpo. Então, assim, para a maioria das pessoas, 3 sessões semanais por semana, para começar é o ideal, a não ser que seja uma pessoa muito sedentária, que tem algum tipo de limitação, alguma dificuldade, algum problema de saúde, etc., talvez 2 sessões semanais já seja algo interessante, né? Para alguém, por exemplo, que talvez tenha alguma limitação musculoesquelética, alguma lesão pré-existente, talvez a gente possa começar com 2 sessões semanais de corrida, mas fornecer uma terceira sessão semanal de estímulo cardiorrespiratório em alguma modalidade diferente, por exemplo, a natação, uma bicicleta, alguma coisa que, de certa forma, ajude de forma indireta a performance da corrida pela melhora da capacidade cardiorrespiratória, mas sem o impacto da corrida. Com certeza, Murilo. É aquela coisa, né? Eu concordo aí que para começar 3 vezes por semana, e eu vou trazer aqui uma outra visão. Eu concordo com tudo que você falou, mas uma outra visão que é assim, quando a gente pensa em recomendar um exercício físico, pensando em saúde mesmo, né? A visão aqui, falando do André médico, a gente recomenda que o exercício seja regular, né? E aí é uma coisa que regular pode ser algo um pouco subjetivo. Então, regularmente eu jogo futebol todo final de semana. Isso é exercício físico regular? Não, não é. Né? Exercício físico regular, a gente coloca que é a maioria dos dias da semana. Então, a semana tem 7 dias. Então, se você faz exercício físico 2 vezes por semana, é um pouco complicado, não dá para chamar de regular. Então, até para a gente colher o máximo benefício, e aqui eu estou falando de controle de pressão arterial, controle de peso, melhora do perfil de colesterol, diminuição da resistência insulínica, diminuição do risco de diabetes, aumentar a sua massa muscular, a sua massa magra, ganho de massa óssea. Então, tem vários benefícios aí, a gente pode falar um episódio inteiro sobre isso, mas isso se torna muito mais importante quando a gente coloca uma prática regular, e o regular seria aí pelo menos 4 vezes por semana. Tem uma regrinha aí que fala pelo menos 150 minutos por semana ou 30 minutos por dia de atividade física moderada. Então, assim, é muito difícil para um atleta ele atingir 150 minutos se ele fizer 2 vezes por semana. Né? Então, assim, eu acho que pelo menos 3, principalmente se você estiver aliando a corrida com outros exercícios. Agora, se você só corre, né? Eu acho que talvez seria até, idealmente, pensando em saúde, tá? Não tanto em performance, seria até mais recomendável colocar uma 4ª sessão. Agora, por exemplo, como eu no passado, corria 3 vezes por semana, fazia academia 2 vezes por semana e jogava tênis 1 vez por semana. Beleza. 3 vezes por semana está mais do que suficiente. Né? Então, assim, se você conseguir aliar, corre 3 vezes por semana, faz academia, né, o exercício resistido, aí não precisa ser só
musculação, pode ser pilates, pode ser yoga, pode ser o que Uhum. for da sua, pode ser crossfit, e colocar aí mais 2, 3 vezes por semana, você já está muito bem servido para colher os benefícios para a sua saúde, né? Perfeito. E, André, a gente acabou enviesando um pouco a nossa resposta para um atleta que está começando, né? Eu enviesei para esse lado, você puxou um pouquinho para o lado da saúde também, mas pensando num atleta mais avançado, né? Um atleta iniciante, avançado, já tem um histórico ali na corrida bem formado, como eu falei, a resposta depende, né? Talvez para uma pessoa que já treina há muitos anos, talvez o número de sessões semanais sejam 4, 5, 6 vezes na semana, quem sabe, né? Uhum. Atletas profissionais, por exemplo, chegam a treinar 2 vezes por dia. Então é um belo de um depende que deve ser analisado caso a caso. Mas a maioria das pessoas, pelo menos 3 vezes, como você falou, É, para a gente ter ganhos também para a saúde. vai ser muito difícil, né? Aí o Murilo pode falar também, um corredor colher grandes benefícios, grandes Uhum. revoluções ali no seu condicionamento em termos de corrida, se ele estiver correndo só 2 vezes por semana. Sim, é muito mais lenta, né, a progressão desse atleta. Eu vejo assim uma diferença muito nítida entre dois atletas com, digamos assim, um ponto de partida semelhante, então pessoas com idade semelhante, nível de condicionamento físico semelhante, aquela pessoa que consegue treinar 2 vezes na semana versus aquela pessoa que treina 3 vezes na semana, tá? Não estou trazendo aqui uma evidência científica, mas a minha prática como treinador é muito diferente. A pessoa que treina 3 vezes na semana, pelo menos, evolui Muito muito mais. mais rápido, né? Maravilha, Murilo. Uhum. Bom, vamos para a próxima então. E aqui há Boa. uma outra bem genérica, super difícil de responder, mas Uhum. eu entendo que muitas vezes essa pergunta chega para mim também, viu, Murilo, por meio de Uhum. familiares, amigos, que é: me ajuda a escolher um tênis, né? Então, assim, mais amplo, impossível, mas vamos lá, vamos ver o que que você tem a dizer sobre isso. Então, ajude um corredor, Uhum. talvez iniciante, a escolher um tênis. Boa. É uma pergunta muito comum também, que traz assim uma certa responsabilidade grande, né, para mim como treinador, respondê-la para os meus alunos. Mas, de modo geral, André, se é uma pessoa que está começando, buscando ali o seu primeiro, seu segundo tênis de corrida, uma pessoa que não busca ali uma performance muito agressiva em provas, primeira coisa é você não fugir muito daquilo que você já está acostumado, né? E aí uma pergunta que eu gosto muito de fazer, a gente sabe que existe um parâmetro nos tênis chamado drop, né? Que é aquela diferença Uhum. de altura do tênis, do calçado do tênis, entre a parte da frente e a parte de trás. Então, quanto maior o drop, digamos assim, mais o tênis se parece um tamanco, um salto alto, digamos Sim, assim, né? sim. É, A minha primeira pergunta é: você já tem um tênis de corrida? Ah, já tenho. Qual que é o modelo que você usa? Muito Ah, bom. o modelo é X. Aí eu vou dar uma pesquisada sobre os parâmetros desse tênis. Ah, qual é o drop dele? Qual que é o peso dele? Qual que é o nível de amortecimento? Ele tem um solado mais macio, mais responsivo, menos responsivo. Então eu parto desse pressuposto. Aí eu pergunto assim: ah, você gosta desse tênis? Ah, putz, eu não gosto. Ele me dá um pouco de incômodo, eu sinto dor, eu acho ele muito duro. Ah, beleza, então vamos para um tênis mais macio. Ou se a pessoa falar para mim assim: olha, eu me sinto super bem, eu nunca tive problema com esse calçado, só que ele tá velho, eu preciso comprar um novo. Então eu vou buscar alternativas de tênis semelhantes a esse Perfeito. calçado que aquele atleta já tem. Por que eu falo isso, André? Porque tênis, não existe o melhor tênis. Não existe uma relação direta com preço. Eu posso me adaptar muito bem com um calçado de 200, 300 reais, assim como eu posso me adaptar bem com um calçado de 1.500, 2.000 reais. Uhum. Então, o preço não é o melhor parâmetro. É, Também marcas variam muito. Tem uma marca que preza um pouco mais por amortecimento, outra marca preza um pouco mais por performance, e assim por Uhum. diante. Mesmo entre as marcas a gente tem N linhas. Então, e tênis é muito indivíduo dependente, né? Então, cada pessoa se adapta com um tipo de calçado. Então, eu gosto muito de perguntar qual tênis a pessoa já utiliza e se ela gosta ou não desse calçado. E aí eu ou vou sugerir algumas coisas diferentes ou semelhantes ao que ela já tem. Se for o primeiro calçado daquela pessoa, André, a gente tem alguns calçados já muito bem estabelecidos ali no mundo da corrida, que já estão ali na sua 12ª, 20ª edição, tênis que costumam ser aquele famoso pau para toda obra, que atende treinos de mais velocidade, treinos mais longos, provas. Então, se é para ter um tênis, vamos optar por
um modelo que seja um pouco mais versátil, digamos assim. O tênis é incrivelmente individual, né? É uma coisa assim que tem alguns queridinhos do mercado, mas assim, é impressionante como isso varia de pessoa para pessoa. O que eu recomendaria, partindo da premissa, né, não sei se é o caso do ouvinte que enviou essa pergunta, de que seja um corredor iniciante, eu sempre tendo a recomendar que ele faça. Primeiro que ele não compre o tênis mais caro do mundo, a não ser que Sim. realmente ele fale, olha, dinheiro não é problema, né? Mas assim, Uhum. infelizmente para a maioria de nós, o dinheiro não, ou é um problema ou é no mínimo uma preocupação. Então a gente deve, Uhum. assim, não faz sentido você já chegar fazendo um mega investimento. Compre um tênis num valor intermediário que você possa comprar, usar. E, tipo assim, se não for uma paixão absurda, você possa eventualmente trocar, comprar outro, testar outras marcas. E eu recomendo sempre começar com um tênis pau para toda obra, né? Uhum. Fugir dos extremos. Então, comprar um tênis super baixinho, com drop baixo, para a grande maioria das pessoas, tem até algumas pesquisas, né? A grande maioria, isso é muito individual, mas a grande maioria das pessoas prima por amortecimento e conforto. Né? Assim, é o que a maioria das pessoas busca, pelo menos no momento inicial. Então, você vai comprar um tênis super baixinho, a chance de você achar que aquilo ali não tem amortecimento suficiente é grande. Tem gente que ama tênis baixo, né? Mas assim, é exceção. Né? Uhum. Pela probabilidade, provavelmente esse corredor iniciante quer um tênis com algum grau de amortecimento. Né? E, obviamente, fugir também dos outros extremos. Tem aqueles tênis que é praticamente, como você falou do tamanco, é aquele tamancão mesmo, né? Drops altíssimos, né? Que mesmo que o drop é a diferença entre o calcanhar e o antepé. Mas às vezes Uhum. tem tanta borracha que assim, o drop é de 8, mas a altura do tênis é muito grande. E Sim. esses tênis são muito. Podem gerar instabilidade, aumentar a chance de torcer o pé. Então, para um cara que está começando, às vezes o cara não tem ali uma estabilidade boa. A gente sabe que para quem corre em São Paulo, a rua é toda esburacada, você tem que desviar de carro, você não está correndo numa superfície lisa. Então, evitar esses tênis, assim, esses tênis extremamente altos, talvez fosse uma dica interessante para um corredor iniciante, né? Perfeito. E fugir também, né, André? Pelo menos assim, para um primeiro tênis ou para o tênis que você quer usar no dia a dia, os tênis de placa de Ah, carbono, sim. né? Acredito que não sejam uma. Acredito não, certamente Não, não são uma boa opção. São opções ali para performance, para provas, para você usar num treino ou em outro para se habituar a ele, mas é um tênis para ser usado somente com em certeza. corridas mesmo. E, e eu perdi o que eu ia falar. O Não, que eu ia falar? Deu branco. definitivamente não é um pau para toda obra, né? O tênis de placa. Isso. Isso, a chance de você se machucar aumenta um pouco. A gente tem algumas evidências de maior risco de lesões se você não está bem habituado, né? Todo mundo que se adapta bem. É um tênis com durabilidade muito baixa Baixo. também E e que a custo gente alto. sabe isso e que a maioria das pessoas não vai se beneficiar tanto assim do incremento de performance que ele pode gerar, né? A gente sabe Uhum. que quanto mais veloz a pessoa melhor vai ser o efeito desse tênis de placa de carbono. Então, para a Exato. grande maioria das pessoas, não é um divisor de águas, não é algo que vai Com levar a um certeza. aumento tão significativo assim de performance. Com certeza, uma assiduidade melhor aos treinos, treinar com maior qualidade, descansar melhor, se alimentar melhor, dormir melhor, vai levar a um incremento muito maior de performance do que comprar um tênis de placa de carbono. Você sabe, Murilo, que de vez em quando eu me deparo com uma cena que eu juro que eu tenho uma curiosidade, cara. Eu faço academia, ó, e às vezes eu encontro uma pessoa na academia. Esses dias eu encontrei um indivíduo lá com o Alpha Fly 3, né? Um tênis, para quem não sabe, é um tênis de placa de carbono da Nike, um tênis que custa 2.200, 2.300 reais, e ele lá fazendo supino com o Alpha Fly 3. Eu fico pensando, ou o cara é um mega corredor que gosta tanto que tá ali, assim, nossa, eu amo esse tênis, ou ele provavelmente, ó, infelizmente o que eu acho que aconteceu ali foi o seguinte, ele entrou numa loja, virou pro cara e falou assim, ó, pro vendedor, falou assim, qual é o melhor tênis de corrida que você tem? Ele falou, o melhor é esse aqui. Aí ele Sim, falou deve assim, ser. legal, pegou, comprou e tá lá fazendo supino com o Alpha Fly 3 no pé. Uhum. Então, assim, é um tênis que vai se esfacelar ali, né? Gasta. Tá longe de ser um tênis bom para corrida, para quem não, para fazer levantar peso. Para quem não sabe, para levantar peso, o que você quer é o contrário, você quer estabilidade. Uma das desvantagens do
do tênis de placa e dos tênis com essa espuma tecnológica é a instabilidade. Então, você vai fazer um Sim. agachamento, você vai ficar bambeando com aquele tênis no pé. E geralmente, para fazer Uhum. agachamento, para fazer levantamento de peso, você tende a ter um drop um pouco mais baixo, um tênis mais. O pé fica mais plano em relação ao chão, não vai ficar tanto esse tamanco. Então, Sim. assim, provavelmente ali foi um vendedor maldoso querendo aumentar a sua comissão, né? Provavelmente, enfim. Uhum. Então, Com assim, certeza. é claro, eu gosto do Alphafly para levantar peso. Tá bom, esquece, você tem todo o direito do mundo. Mas, assim, provavelmente não é um bom tênis. Então, assim, esse que o Murilo falou, não é necessariamente o mais caro. Essa é a mensagem, né? Acho que esse é o grande Exato. ponto. Uhum. Beleza, Murilo. Perfeito. Não dá para a gente falar de modelo aqui, porque, como a gente falou, é algo extremamente individual. A Certo? gente tem, né, o episódio sobre equipamentos de corrida. Lá Exato. a gente até dá uma sugestão de um tênis ou outro, Exato. dentro de faixas de preço. Então a gente tem Perfeito. calçados ali de perto de R$ 200, R$ 300, né? Aqueles tênis mais bem conceituados, digamos assim, no mercado da corrida, aqueles tênis que já estão nos seus, sei lá qual edição, né? E sempre são bem vistos, bem avaliados. Então talvez ali vocês possam encontrar algumas sugestões. Mas é muito indivíduo dependente. Infelizmente, a melhor forma é comprando, testando e torcendo para que você não sinta nenhum tipo de desconforto, né? E se adapte bem àquele calçado. E não é aquele trotezinho na loja, aquele trotezinho de 5 metros na loja que vai determinar se o tênis é bom ou não para você. Com certeza Usando não. e rodando alguns quilômetros, se não muitos quilômetros com ele, para descobrir se você se adapta bem ou não. Perfeito. Então vamos lá para a nossa terceira pergunta, se não me engano, que é a seguinte: existe algum problema em sempre fazer os meus treinos na esteira? Bom, André, não existe problema em fazer seus treinos sempre na esteira, desde que os seus objetivos sejam apenas ali de saúde, qualidade de vida, se manter ativo, saudável, tá tudo bem. Então, a esteira é realmente muitas vezes um belo de um quebra-galho ali no dia da pessoa. Às vezes é muito mais fácil você descer ali de repente para a academia do seu prédio, realizar o seu treino, não se expor ali à chuva, ao calor, etc. Às vezes acaba sendo mais cômodo, mais fácil, né, de você aderir ao treino feito na esteira. Então, se esses são os seus objetivos, ok, não há problema nenhum em relação a isso. Se você tem como objetivo melhorar sua performance em provas de corrida de rua, né? Então não são provas de esteira, a gente sabe que quanto mais específico for o treino, ou seja, o treino feito na rua, vai levar a melhores resultados no seu processo de treinamento. Porque a gente até vai gravar, né, um episódio exclusivo sobre as diferenças, né, do treino na rua, em ambiente externo e em relação ao treino na esteira, mas a gente sabe que há algumas diferenças, até na biomecânica da corrida, em gasto energético e etc. Então, você aumentar a especificidade do seu treino, treinando em ambiente aberto, é recomendado para quem quer melhorar sua performance em provas de corrida. É claro que a esteira é um quebra-galho, como eu falei. Então, você ter a opção ali de ter uma esteira no seu prédio, numa academia que você é matriculado para realizar os seus treinos, de repente, num dia de tempestade ou num dia onde os termômetros ali estão batendo 40 graus e você só tem a Uhum. opção de treinar na hora do almoço, ok. Mas que seja a exceção e não a regra dos seus treinos. Exato. Eu acho que assim, a esteira, gente, assim, existe algum problema em fazer todos os meus treinos na esteira? Eu vou responder assim, existe, você vai ficar maluco. Eu tenho uma É, dificuldade, uma dificuldade extrema, assim, de correr em esteira. É engraçado, Murilo, que a gente vai falar sobre isso no nosso episódio, só sobre esse assunto, mas assim, a minha percepção de esforço na esteira é muito maior. E eu sei que tem pessoas que falam que, na verdade, na esteira é mais fácil, né? Por conta da biomecânica, que aquela esteira está passando por baixo do seu pé. Assim, a parte subjetiva, para mim, ela supera a parte mecânica, né? A minha cabeça fica, assim, o tempo não passa, aquela coisa que não progride. Então, assim, eu acho que eu super entendo a quem usa esteira, né? Até no episódio das mulheres foi falado sobre isso, né? Uma parte meio triste aí, né, que muitas mulheres têm medo de correr na rua, né, às vezes para Uhum. treinar cedo, porque tem suas rotinas.
A esteira acaba sendo uma aliada em relação a condições climáticas que têm sido cada vez mais desafiadoras, né? Acho que no Sim. Brasil e no mundo, então ondas de calor que vêm do nada, daqui a pouco hoje você está 36 graus, amanhã você está num lugar super úmido, chovendo. Então a esteira eu acho que é um belíssimo aliado, né? E digo mais, se você só tem essa opção, cara, é melhor do que não fazer, entendeu? Então assim, pô, tem problema? Não, não tem. Agora, não adianta, né? O ideal é que você consiga pelo menos um ou outro treino fazer na rua, porque afinal de contas, no dia da prova você vai correr na rua, né? Que é como o Murilo falou. Então, assim, não tem problema, mas não é o ideal, né? A gente tem que trabalhar dentro do que a gente, em condições do que é realizável, não necessariamente daquilo que é o ideal, né? Então, Uhum. acho que está Concordo com respondida, né? você. Perfeito, André. E tem um outro parâmetro também, que é sua capacidade de controlar o seu ritmo, né? Perfeito. Seu autocontrole, esse autoaprendizado de dosar ali seu pace em relação à sua percepção de esforço. É muito diferente, por exemplo, para um atleta manter durante 20 minutos 15 quilômetros por hora na esteira e fazer isso na rua. Na rua é muito mais complicado, né? Você de repente bate um pouquinho de cansaço, quando você vai ver, você já está correndo a 14 por hora. Na esteira, não, a esteira dita o ritmo para você, tira esse esforço mental, digamos assim, de você manter o seu pace. Então, Com certeza. é uma variável muito importante ser treinada também para performance em corridas. Então, vale muito a pena, por conta disso, também você priorizar os seus treinos em ambiente externo. Não, com certeza. Uhum. Maravilha. Vamos para a próxima. Tem alguma dica de prova de revezamento legal para fazer? Essa é uma Uhum. pergunta boa. Eu quero saber, Murilo. Me fala aí uma dica boa de prova de Legal. revezamento. Eu desconheço atualmente também. Boa. Essa pergunta foi interessante. Eu acho que ela tem uma relação muito grande com o lado social da corrida, né? Você juntar seus amigos, seus familiares, ali os funcionários da empresa para fazer uma prova todos juntos, né? Claro que talvez não seja o melhor ambiente para você performar, para você bater seu RP, mas é um ambiente de descontração, né? As provas de revezamento elas não são tão comuns, mas são um ambiente de descontração. E aí, André, eu até respondi, foi uma pergunta que surgiu, eu respondi também para essa pessoa, e eu respondi duas provas. Uma em São Paulo, que é a Ayrton Senna Racing Day, que é uma prova de revezamento que acontece dentro do Autódromo de Interlagos, uma prova bem interessante, se não me engano, parte do valor arrecadado com as inscrições vai lá para a instituição Ayrton Senna e tudo mais, para ajudar Uhum. crianças. Então é super interessante. Você tem a opção ali, opção não, né? Você acaba correndo dentro do autódromo, que é interessante, mas assim, é uma prova de muito calor, né? Não tem sombra, não tem uma árvore ali que te proteja, mas é uma Uhum. prova que eu nunca fiz, mas as pessoas que eu conheço que fizeram, alunos que fizeram, falam muito bem, é uma prova super divertida. E aí uma outra prova de revezamento que já exige uma logística maior, mas que é incrível. Essa eu já tive a oportunidade de participar uma vez, e assim, é fenomenal, é a Volta à Ilha de Florianópolis. Então, a prova literalmente que larga ali 5 e pouco da manhã, que dá a volta na ilha de Florianópolis. Caramba. Se não me engano, são equipes de, putz, agora acho até 12 pessoas, se não me engano, e elas vão se revezando entre vários trechos, e a prova tem mais de 100 quilômetros de distância. E é muito, muito divertido. As pessoas acabam à noite a prova, é literalmente o dia inteiro. Existe uma logística de carros, de vans, de hidratação, de suplementação, alimentação. É super complexa a prova, mas é muito, muito divertido. Muito interessante, hein, Murilo? Uhum. Muito bom. Belas dicas aí. Então, Valeu. alguma prova mais fácil de fazer, porém com a questão do clima, e uma super interessante, porém um pouco mais complexa. E tem Exato. talvez para uma pessoa mais iniciante, alguém que já está aí mais picado pelo bichinho da corrida, né? É isso. Eu gosto das provas de revezamento, né? Porque assim, tem esse lado social, mas, por exemplo, você pega uma prova que nem a Volta à Ilha, para quem é corredor de rua, né? Corredor de montanha,
às vezes você cansa um pouco, né? De ficar só na rua, só fazendo provas, etc. E a volta à ilha é uma forma de você fugir um pouco desse ambiente. Você vai correr em areia, você vai correr em terra. É uma prova que mistura corrida de rua, tem Ah, trechos mistura. em Entendi. estrada, mas tem trechos em montanha. Então é legal para você variar um pouco, para você de repente encaixar num período ali do ano que você não está tão encanado ali com performance em provas, ou de repente você fez uma prova-alvo, aí depois de 2 meses você vai lá e faz a volta à ilha, sem tanta preocupação, mais para se divertir. Eu acho que nesse sentido também de espairecer, de relaxar a mente, de ter um período sem tanta cobrança, eu acho que vale muito a pena. Legal. Boa. Essa aqui a gente já respondeu em um outro episódio, eu tenho certeza, quando a gente falou sobre equipamento. Mas essa aqui é muito comum, é uma das dúvidas que eu tive aí, que é como transportar minha água durante os treinos. Uhum. Vai A lá. gente já respondeu no episódio de equipamentos, né, André? Mas basicamente você tem algumas opções, né? Se você corre num trajeto onde você dá voltas no mesmo trajeto algumas vezes e é um local relativamente seguro, você pode tentar deixar uma garrafinha da água escondida atrás de um poste, num Uhum. muro, numa moita, alguma coisa assim. Toda vez que você passa por esse ponto, você se hidrata. Outras opções são os coletes de hidratação, né, que são literalmente coletinhos que você coloca e você prende suas garrafinhas nesse colete, né? Normalmente aquelas soft flasks, que são aquelas garrafinhas moles, que é bem Uhum. interessante, porque quanto mais você bebe a água dela, mais menor elas vão ficando, mais fácil de você transportá-las. Você tem as opções das mochilas de hidratação, né? Então, uma mochila com um reservatório de água, um caninho que você Uhum. prende aqui tipo uma presilha no tronco, e toda vez que você quer beber água, você suga a água naquele caninho, como se fosse um canudinho. Então é bem fácil também. Tem algumas opções de mochila barra colete, então nós temos opções de mochila que também tem opções de colocar as garrafas, então você tem tanto reservatório atrás para sugar, quanto as garrafinhas na frente, então para treinos mais longos pode ser uma opção. E você tem aqueles famosos cintos de hidratação também, né? Uhum. Aquelas pochetes. Eu confesso que eu não gosto tanto, acho que sacode muito ali, dependendo do tamanho da garrafinha. E às vezes até machuca, você prende tão forte para não ficar sacudindo que às vezes até assa a sua pele, assa ali a sua cintura. Sim. Eu não me É, adapto bem também. mas recentemente eu vi uma marca, esqueci o nome dela, que tem uma. Não parece nem bem uma cinta, um cinto, é um cinto meio de lycra, assim, que tem uns bolsos e você tem um compartimento para colocar uma garrafa, uma soft flask de 500 ml, e me pareceu, pelas fotos, ficar muito bem aderido ao corpo da pessoa. Achei Uhum. interessante, acho que vale a pena pesquisar. Então, opção não falta, para você não. Então, assim, não deixe de se hidratar durante os treinos, Isso. falando que é difícil, porque tem muitas opções. Vou emendar uma pergunta bônus aqui, Murilo. Preciso me Boa. hidratar em todos os treinos? Mesmo que seja uma rodagem leve, hoje é um Uhum. dia de outono, tá 20 graus em São Paulo, nublado, eu não tô correndo ao sol do meio-dia, preciso me hidratar? André, uma boa pergunta. A resposta novamente é depende. Se você é uma pessoa que tem uma sudorese muito baixa, você se trata muito bem ao longo do dia, ou seja, você começa seu treino muito bem hidratado, como você falou, você vai treinar num dia é, que não está muito quente, você vai fazer um treino leve. Ok, talvez você não tenha ali uma sudorese tão intensa, você não vai perder tanto líquido Uhum. assim, ok, aquilo não vai implicar na sua performance, né? A questão é que a gente sabe que é muito fácil a gente começar a perder rendimento na corrida por conta de uma leve desidratação. Uhum. Então, pensando também na criação do hábito de É você isso que eu ia ter falar. o costume de se hidratar, na minha opinião, vale a pena se esforçar para sempre levar um pouco de água com você. Não custa nada É. você beber um pouco de água a cada 10, 15, 20 minutos no máximo, beber ali de 100 a 250 ml toda vez que você beber. Vale a pena para a criação do hábito e também pelo fato de que beber água é uma questão de treinamento também. Então não adianta nada, você não bebe água em nenhum dos seus treinos, digamos assim, mais curtos e só bebe água nos seus treinos mais longos, ou seja, você só está treinando a sua capacidade, né, gastrointestinal de absorver aquele líquido nos seus treinos longos, e você poderia aumentar esse treinamento
a ingestão de água, bebendo água durante os seus treinos mais curtos também. Então, por Uhum. conta disso, eu acredito que vale bastante a pena. Você sabe, Murilo, que uma das perguntas que eu mais recebo no consultório, né? Como eu sou nefrologista, tá, gente? Quem não sabe o que é nefrologia, aliás, muitos pacientes muitas vezes não sabem o que é o Uhum, médico especialista nas doenças renais, né? E a pergunta mais frequente, com certeza, que eu recebo em consultório é: doutor, quanto de água eu tenho que tomar por dia? E uhum. adivinha qual é a minha resposta? Depende. Por que que Depende. depende? Depende do seu nível de sudorese, se você, como o Murilo já falou, se é uma pessoa que transpira muito ou não transpira, da sua atividade, como que é o seu dia. Eu sempre dou esse exemplo em consultório. Quantos litros de água tem que tomar um trabalhador da construção civil, o famoso pedreiro, que trabalha quebrando parede das 8 da manhã às 7 da noite para se manter hidratado? Uhum, 5, 6 litros de água. Imagina só o dia inteiro lá, pá, 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 quebrando a parede. uhum, E o outro, o trabalhador clássico da modernidade, com escritório, ar-condicionado, computador, respondendo. Esse daí talvez 2 litros, 1,5 litro. E aí uhum, as pessoas sempre falam assim, mas como é que eu posso saber se está sendo suficiente? Primeira coisa, qual é o aspecto da sua urina? Quando você uhum. faz xixi, calma que eu vou chegar na corrida, tá, gente? Quando É. você faz xixi, o seu xixi sai clarinho como a água da torneira, na verdade translúcido, ou ele sai amarelado ou alaranjado? Então, quando a Uhum, gente tem uma urina concentrada, é sinal de que a gente está tentando, nosso corpo está se esforçando para perder o menor quantidade de líquido. Então, aí chegamos na corrida. Ah, uhum, eu não preciso me hidratar para correr. Quando você chega em casa e vai fazer xixi, qual é o aspecto da sua urina? Ah, não, depois que eu corro, meu xixi tá alaranjado, concentrado. Às vezes eu até demoro 1, 2 horas para ter vontade no banheiro. Opa, você desidratou durante a corrida. Tem essa uhum, certeza. Então, talvez seja uma maneira interessante, né, das pessoas se planejarem. Então, pô, corri, cheguei em casa, fiz o xixi clarinho. Ô, legal, você não desidratou nessa corrida. Agora, corri, cheguei em casa, fiz o xixi laranjão, tá concentrado. Ou não fiz xixi, só fui fazer xixi horas depois, é porque provavelmente você desidratou. E aí você tem que ajustar essa quantidade de ingesta hídrica durante o seu treino para que você não tenha essa concentração, né? Em pacientes que têm fator de risco, isso pode levar a problemas renais. Por exemplo, principalmente o cálculo, né, a pedra nos rins, que é o mais relacionado aí com a urina concentrada. Então, eu já falei isso aqui em outros momentos, eu sempre fui rebelde nesse aspecto. Hoje o que eu uhum, faço é, independentemente do meu treino, eu levo pelo menos um soft flask de 250 ml. Se eu sei que é um uhum, treino tranquilo, não está muito quente, mesmo assim eu levo 250 ml comigo. Às vezes eu confesso que eu chego em casa e falo, putz, não bebi, né? Tá uhum. errado. Mas pelo menos eu levo. E já aconteceu várias vezes de eu levar e com 15 minutos eu ter tomado tudo. Eu falei assim, nossa, eu tomaria mais. Então era um Uhum. treino que talvez eu devesse ter levado mais água. Então isso Perfeito. é uma coisa que parece simples, mas é uma das coisas que, por incrível que pareça, eu mais demorei para me ajustar dentro da corrida. Essa questão da hidratação. Legal. E uma outra questão também, André, é que a sede não é um bom parâmetro para te indicar se você deve ou não beber água durante os treinos, né? Se você esperar sentir sede durante os treinos, provavelmente você já está um pouco desidratado. Então, o ideal mesmo é que você, através dessa referência, né, que você mencionou, né, da coloração da urina, você vá adequando a quantidade de água que você deva beber durante o treino e você fraciona essa quantidade ao longo da duração, né, no decorrer do seu treino e se adapte a essa ingestão. Murilo, eu vou pegar uma pergunta que estava mais para frente, mas eu Aham. acho que faz sentido a gente fazer ela agora, que é uma outra Boa. pergunta, mas que também tem a ver com hidratação, que acho que é complementar. Tenho dificuldade em tomar água durante a prova e acabo não bebendo. Tem problema? Uhum. Legal, André. Bom, tem a ver com a duração da prova, né? Então, nível de sudorese, mais uma vez, como eu falei. Provas curtas de 5 quilômetros, talvez até 10 quilômetros, dependendo da performance do atleta. Às vezes é tão pouco tempo ali, né, de exercício, e se a pessoa já tem uma hidratação muito boa prévia, às vezes se hidratar durante a prova pode até implicar
na perda de alguns segundos ali, né? Se Sim, você for beber água, e provavelmente você não vai ter tempo suficiente para se desidratar exato. a ponto de perder performance esportiva, né? É claro, se você estiver correndo, sei lá, que nem Piracicaba, que eu já corri algumas vezes lá, 40 graus no verão, 40 e poucos graus, talvez mesmo numa prova de 5 quilômetros eu deva beber água pelo menos uma vez. Mas, de modo geral, a duração da prova pode me dar um bom indicador se eu devo ou não me hidratar. Então, provas de 5 quilômetros, normalmente, para a maioria das pessoas, pela média de tempo da prova, daria para você não se hidratar, Uhum. desde que você esteja bem hidratado previamente. Provas de 10 quilômetros, eu já ficaria um pouco mais atento à performance individual, em quanto tempo você vai fazer essa prova e como estão as condições climáticas. E acima disso, sim, você tem que beber água durante a prova, senão você provavelmente vai ter uma perda de performance, mesmo que sutil, mas de sutil a mais significativa, mas é bem provável que você apresente essa perda de performance. E assim, ó, não consigo beber água durante a prova. Mais uma vez, é treino, né? Exato. É treino. Você tem que se habituar a fazer isso. Ah, eu preciso reduzir o ritmo. Ok, você precisa treinar isso então. Então, treine, passe esse treinamento durante suas corridas do dia a dia, aprenda a beber água correndo num pace Uhum. normal, sem precisar Exato. reduzir o seu ritmo. Faz parte. Exato. É, não, é assim, assim, 5K, gente, a não ser que você, acho que assim, uma pessoa que corre ali entre abaixo de 30 minutos, né? Acho que se a pessoa corre abaixo de 30 minutos no 5K, eu realmente não vejo necessidade, porque querendo ou Uhum. não, a água, para quem não sabe, você tem que parar de respirar para deglutir, tá? Então assim, é, você vai ter ali um estresse, você vai passar ali por uma situação em que eu acompanho isso frequentemente quando eu tomo água, minha frequência cardíaca sobe um pouco, né? Então você tem a dificuldade assim de manter o mesmo ritmo e tal. Então assim, você está correndo a prova de 5K em menos de 30 minutos, não tem porquê. Agora, se você é um corredor mais lento, eventualmente 5K vai ter trechos de caminhada, talvez valesse a pena tomar água. Né? O 10K também é a mesma coisa. Se você corre um 10K, acho que, putz, aqui no 10K para a grande maioria você vai ter que tomar água, a não ser que seja muito rápido mesmo, né? Tem gente que corre 10K para 30 e poucos, né? 35, Uhum. 32. Aí talvez não seja tão necessário, mas se você é um corredor de 10K intermediário ou mesmo iniciante, com certeza a partir daí você vai ter que começar a se hidratar. E na meia maratona, gente, assim, é fortemente não recomendável que você não tome água, tá? Você tem que tomar água. Tá? E aí você vai treinar. A dica que eu dou para você treinar quem se embanana muito ali na hora de tomar água é ou tá tentando tomar água muito rápido, ou tá escolhendo o momento errado para tomar água. Quando eu corri a Uhum. São Silvestre, eu vi. Você tá na subida da Brigadeira e aí a hora que a pessoa fica mais cansada, ela lembra da água. É o É, pior lugar para você tomar água. Você está sim. subindo uma ladeira, não é lugar de você tomar água. Você tem que tomar água no plano ou numa descida leve. Se for uma descida muito íngreme, também é ruim, porque você vai se embananar com a garrafinha. Ou então, Uhum. quando tenta tomar muito rápido, a pessoa quer pegar uma garrafinha e quer esvaziar a garrafinha. Não é assim que se toma água quando você está correndo. Você toma devagarzinho, você toma um gole, segura a garrafinha, corre um pouquinho mais, toma um outro gole. Percebeu que ficou falta de ar? Para de tomar, espera, entendeu? Então, assim, tem que ter calma, tomar água com calma. E outra coisa que acaba sendo importante é, para você poder suplementar com carboidrato, né, a gente vai falar do gel, que tem uma pergunta sobre gel, a água precisa, para a grande maioria das pessoas, é necessária. Eu, de novo, com o meu estômago de avestruz, eu consigo tomar o gel sem tomar água, tá? Mas, assim, a grande maioria das pessoas precisa, porque o gel ele é gelatinoso, né, pelo como o próprio nome diz, e se você não coloca o líquido, a maioria das pessoas fica com aquela saliva espessa. Eu não tenho esse problema, eu consigo tomar o gel e continuar correndo. Mas a grande maioria das pessoas precisa da água. Entendeu? Então você não vai. Você vai correr uma meia, você vai precisar suplementar. Precisa suplementar, você vai ter que tomar água. Então, tem problema, respondendo a pergunta aí do ouvinte, tem problema. Uhum. Perfeito. Beleza, Murilo. Vamos em frente então. Ó, essa é boa, hein? Uhum. Qual a diferença entre um tempo run e o intervalado de potência aeróbica? Aqui é uma pergunta um pouquinho mais técnica, mas eu Uhum. acho que é uma pergunta bastante interessante. Vamos lá. Maravilha. A principal diferença entre esses dois tipos de treino está na intensidade, né, que você vai manter. Então, um intervalado de potência aeróbica, você vai manter um ritmo mais forte, acima do seu segundo limiar ventilatório, muito próximo ali do seu VO2 máximo, e tem como objetivo mesmo desenvolver o seu VO2 máximo.
O treino de tempo run, você vai correr uma intensidade um pouco mais baixa, ali um moderado forte, muito próximo do seu segundo limiar ventilatório, exatamente para treinar o seu corpo a trabalhar com uma alta concentração de lactato, né, na sua corrente sanguínea e a utilizar esse lactato como fonte de energia. Então, a principal diferença está na intensidade. Os treinos de tempo run, você pode ter um intervalado de tempo run, então alguém está começando, está se adaptando a esse tipo de treino, você pode trabalhar com intervalados, mas assim, tranquilamente um tempo run ele pode chegar a 20, 25, 30, 35 minutos de estímulo contínuo em mais alta intensidade. Já o intervalado de potência aeróbica, como você está correndo mais forte, você não consegue manter por tanto tempo assim Perfeito. aquele estímulo. E aí o que a gente tem na literatura é que os estímulos devam durar entre 3 a 5 minutos no máximo. Né? E os intervalos devem ser ativos, então ou um trote leve ou uma caminhada, e uma duração menor do que a do estímulo principal. Então, se eu fiz 3 minutos, eu vou descansar ali algo em torno de 2 minutos e meio, 2 minutos, 1 minuto e meio, 1 minuto para um atleta muito avançado, por exemplo. Uhum. Essas são as principais diferenças entre esses dois tipos de treino. O tempo run, eu gosto de. Isso me ajuda a entender um pouco. Eu não sei se conceitualmente está correto, mas pensando em corrida, é algo perto ali do seu ritmo de 10K. Então, Perfeito. você tá como o Murilo falou, no final do seu segundo limiar. Então, você está geralmente em Z4, né, Murilo? Exato. É isso. Você. É um ritmo que você tem dificuldade de manter durante muito tempo, mas ainda fisiologicamente falando é possível, Uhum, mas para quem já fez esse tipo de treino e fez bem feito, seguindo ali o ritmo, sabe o quanto é difícil, exato. principalmente mentalmente, né? Mentalmente. Assim, dói tudo e mentalmente falando é muito desgastante. E é por isso que correr um 10K no talo é sofrido, né? Então, Z4 ali, gente, você vai fazer, você sustenta esse ritmo entre 20 e 40 minutos, né? Então, assim, Uhum. talvez um pouquinho mais para alguém muito treinado, talvez um pouco menos para alguém que não está tão acostumado. Então, é um limite, é um intervalo curto. Não dá para correr uma meia maratona em Z4. Você pode até Não. encostar em Z4 em algum trecho da sua meia maratona, mas você não Uhum. consegue correr a meia maratona inteira em Z4. E já o potência aeróbica é o contrário, é final de Z4, quase Z5. Você já Isso. está flertando ali com o anaeróbico, né? Você já está chegando no seu máximo do máximo mesmo. Então é Uhum. mais intenso ainda. E aí você consegue sustentar isso por pequenos. Tem muito. Tá até na moda aí, não sei se tem o cara que escreveu o livro Outlive, não sei se você já ouviu falar, que é o Peter Sim, sim. Attia. Ele Uhum. defende muito aí os treinos de que potencializam o VO2 máximo. E aí ele fala sobre intervalos de 4 minutos, que assim, 4 minutos meio que quase que no máximo, que você Uhum. vai entrar quase em exaustão, aí você vai ter um amplo intervalo de recuperação, para depois visitar de novo e fazer isso algumas vezes para treinar Uhum. esse VO2 máximo. Então, é um treino de VO2 máximo, né? O treino de potência Uhum. aeróbica, né? Perfeito. Então, Exatamente. essa pergunta, para quem quiser se aprofundar, o episódio sobre zona de treinamento, acho que conversa bastante aí. É interessante isso, né? Que é muito legal, para quem gosta, né? É muito legal Uhum. você aprender para você saber estimular o seu corpo dentro desses diferentes objetivos, né? Então, e você treinar a sua aptidão cardiovascular e mental para esses diferentes estímulos, né? Acho que isso é muito interessante. Então, cada treino tem o seu papel. Exatamente. Maravilha, Murilo. Vamos continuar aqui. Mais Bora. uma de treino. Essa aqui foi uma que eu já tive. Hoje eu tenho uma teoria, eu estou curioso para saber se o Murilo concorda. Faço fortalecimento muscular e também corro. Posso treinar perna no mesmo dia do treino de corrida? Uhum. De preferência, não. Vamos ver se o André concorda comigo. Eu diria para fazer em dias distintos ou pelo menos em períodos distintos do dia, tá? Então faça uma coisa de manhã, uma coisa à noite, por exemplo. É claro que tem uma relação grande com aquela primeira pergunta de quantas vezes na semana eu devo treinar. Exato. Uma pessoa mais experiente, talvez corra ali 5 vezes na semana,
e talvez até o seu ponto de vista venha um pouco nesse sentido, Uhum. essa pessoa dificilmente vai conseguir, na sua agenda ali da semanal, já treina a corrida 5 vezes na semana, ainda faz o fortalecimento. Dificilmente ela vai conseguir ainda fazer o fortalecimento em dias distintos à corrida. Então, nesse caso, ok, passa no mesmo dia, tente em períodos diferentes, como eu falei, e se você for fazer no mesmo período do dia da corrida, também não é ali um bicho de sete cabeças, não é o fim do mundo. Mas tente fazer isso num dia de treino mais leve de corrida, uma rodagem, por exemplo. Não vai fazer isso no mesmo dia do seu intervalado de potência aeróbica, por exemplo, porque daí um dos dois vai acabar sendo comprometido, né? Aquele que você for fazer em segundo lugar vai acabar tendo uma perda natural ali de performance por conta da fadiga acumulada. Então, essa é a resposta. Eu acredito que uma pessoa que treina 3 vezes na semana corrida, você pode fazer em dias distintos. Talvez seja melhor para que aquela pessoa tenha um intervalo maior entre as sessões de treinamento. Uma pessoa que já é mais avançada, treina mais vezes na semana, fazer no mesmo dia acaba sendo algo talvez necessário, aí opte por períodos distintos do dia, ou se for fazer no mesmo, faça em dias de corrida mais leve. Boa. Bom, eu tenho aqui a minha, assim, eu já procurei várias fontes, assim, para responder essa pergunta, Uhum, e eu vou responder de cara, assim, citando o meu exemplo. Eu faço treino de corrida no mesmo dia que eu faço fortalecimento de membro inferior por uma questão de disponibilidade. Tem uhum, algumas semanas que eu só consigo treinar 5 dias na semana. Tem outras uhum, semanas que eu consigo treinar 6 vezes na semana. Quando eu treino 6 vezes na semana, eu consigo pegar um dia e separar esse dia para fazer treino de força, né? uhum, Nos outros dias, nas outras semanas eu acabo tendo que repetir. Então, assim, eu vou separar aqui em algumas, assim, o que, que é o ideal e o que, que eu acho que é melhor, né? Assim, o que, que eu acho que é uhum, factível. Se você for usar como desculpa para não fazer treino de força, porque você só tem aquele dia, cara, faz no mesmo dia, tá? Coincidentemente, hoje é um dia que de manhã eu treinei a parte aeróbica, eu acabei não fazendo corrida, infelizmente, eu fiz elíptico, e hoje à tarde eu uhum, vou fazer academia, tá? Porque se eu não fizer hoje, eu não vou poder fazer amanhã, não vou poder fazer quarta-feira, hoje é segunda-feira. Então, assim, é risco-benefício, né? Então, assim, e aí o que eu estou fazendo é justamente o que o Murilo falou. Adicionalmente ao que o Murilo falou, faça o seu treino de força de academia como a segunda sessão do dia. uhum. Porque se você fizer academia de manhã e depois for correr, vai atrapalhar toda a sua dinâmica de corrida, você pode aumentar seu risco de lesão, você vai correr com a perna fadigada, isso vai alterar sua biomecânica muscular. E se for um treino intervalado, você não vai conseguir atingir os intervalos, ou vai atingir os intervalos, mas não vai atingir as zonas de treinamento. Porque você está com uma fadiga prévia. Então, provavelmente, se a gente acabou de falar aqui, você tinha que fazer uma tempo run, você vai fazer uma potência aeróbica. Não era o objetivo daquele treino, portanto, está errado, né? Então, Exato. assim, é, se você não tiver alternativa, eu acho que tudo bem. Só que faça como a segunda sessão do dia. Tente separar. Ah, André, mas você já fez um seguido do outro? Já fiz. Uhum. E de vez em quando eu faço. Né? Mas assim, não é o melhor dos mundos. E aí, Murilo, tem isso que você falou, eu achei muito interessante, porque eu já ouvi muita gente falando como você, e eu já vi outros treinadores, né, e pessoas que eu sigo e que eu respeito, inclusive já li em outros livros, defendendo o contrário, defendendo que o treino de força deve ser feito no dia do seu treino de qualidade. Uhum. E qual que é o argumento? Que eu acho muito interessante. Eu acho que aqui, eu acho que não, talvez não tenha um certo e errado. Acho que vai muito do corredor entender. Qual que é o argumento de quem fala isso? Só para traduzir para os nossos ouvintes. Eu devo fazer... não tem jeito, eu vou ter que fazer força no mesmo dia que eu corro. Beleza. Aí eu faço no dia que eu tenho um treino de rodagem, um regenerativo, ou seja, uma easy run ou um recovery, ou seja, uma corrida leve ou um dia de recuperação, ou eu vou fazer no dia do meu fartlek, né? Uhum. E o Murilo disse que ele acha melhor fazer no dia leve. O que, que as pessoas que recomendam fazer no dia mais forte justificam? Que eu acho que é muito interessante e eu confesso que hoje eu tendo a pensar dessa forma. Que se você fizer, vamos supor, na segunda-feira, fiz um fartlek, treino forte. Aí na Uhum. terça eu tenho uma rodagem. Qual que é a intenção da rodagem leve? É me recuperar do treino da segunda. Só que aí Uhum. nesse dia eu vou lá, faço a Uhum. rodagem, mas faço academia. Eu não estou fazendo um dia leve. Então, quando eu chegar no meu próximo treino de qualidade, eu vou estar com a fadiga do fartlek, da rodagem, que deveria ser recuperativa, mas do treino de força e do meu segundo treino de qualidade. Então, assim,
E, de novo, confio cegamente no Murilo, e eu não acho que ele está errado, e já vi outras pessoas que eu também confio defendendo de outra forma. E aí, gente, é ver como você se sente. Quando eu faço o treino de força no dia de rodagem, eu tô com a fadiga do fartlek ou do intervalado, não consigo rodar direito, porque, quer dizer, não consigo fazer o treino de força direito, porque eu tô cansado, e no dia seguinte eu tô cansado de 2 dias fortes. Esse que é o ponto. Então, eu acho que é um pouco individual. Você tem que se conhecer. Não, eu consigo fazer força e fazer a rodagem, no dia seguinte eu tô novo. Legal, segue o jogo. Então, mantenha dessa forma. Talvez valha a pena testar, é isso que eu recomendo, no final das contas, assim, que eu sugiro, né? Uhum. Perfeito. Eu acho essa outra forma de pensar, essa metodologia, digamos assim, muito interessante também. Também não acho que ela esteja errada. Eu concordo com você, André, que acho que é muito, mais uma vez, é muito individual, né? Uhum. E eu acho que essa outra forma de pensar cabe muito bem para as pessoas mais avançadas mesmo, para as pessoas que treinam mais vezes na semana e que têm um nível de condicionamento físico maior. Porque eu vejo assim, eu tenho muitos alunos iniciantes, pessoas que ainda alternam caminhada e corrida, por exemplo. Uhum. Aquela pessoa que talvez esteja começando a fazer seu treino de força, nunca fizeram na vida, estão começando a fazer. Para essa pessoa fazer as duas coisas no mesmo dia fica muito extenuante. É a mesma Sim. coisa que para a gente correr, vou correr 4 horas hoje. É a mesma Uhum. coisa. Às vezes para essa pessoa é um nível de desgaste muito alto. Então nesse caso acho que ainda é melhor alternar. Mas como você falou, vai muito de pessoa para pessoa. Então acho que cada caso tem que ser analisado, né? Essa questão eu concordo plenamente. Poxa, um treino regenerativo, ele é para regenerar o seu corpo, né? Exato. Mais seja corrida, não é musculação, mas o indivíduo é o mesmo, né? Exato. As fontes de energia, o cansaço mental, é a mesma pessoa. Então, eu concordo. Eu acho que nesses casos, pessoas mais avançadas que aguentam ali no mesmo dia fazer um treino de força e um treino de corrida de qualidade, até porque o treino de força para corrida ele não deve ser um treino tão extenuante assim, tão Exato. longo assim. Nesses casos, funcionaria bem dessa forma também. E É uma forma também, bem interessante de pensar. e outra coisa, Murilo, às vezes uma pessoa que você está implementando agora, isso é um outro ponto, né? Você vê como as Uhum. coisas têm. Por isso que precisa de um treinador, gente. São muitos Uhum. detalhes. Você já corre, você está implementando agora o treino de força. O que vai acontecer? A primeira semana que você fizer treino de força, você vai Uhum. sofrer, cara. Você vai correr com Sim. a perna moída, porque você não está acostumado com esse estímulo. Né? Então, assim, hoje, quando eu faço um treino de força, como eu já faço isso há muito tempo, eu não fico destruído no dia seguinte, eu fico com uma fadiga intermediária. Então, assim, não é aquela coisa que você levanta da cama e fala, ah, meu Deus, Uhum. se você fizer, então talvez para essa pessoa seja complicado você fazer um treino de qualidade, ou mesmo uma rodagem e um treino de força. Então, se você estiver implementando isso agora, talvez seja demais. Outra coisa, Murilo, que eu acho que é uma vantagem de fazer no mesmo dia, que isso me ajuda. Antes, o que acontecia? Mesmo quando eu tenho a disponibilidade de treinar, por exemplo, os 7 dias da semana, quando você coloca um dia só para força, acaba que você não consegue ter um dia para descansar. Eu acho que é muito importante você ter pelo menos um dia na semana que você não faça nada. Uhum. Então, para você conseguir fazer pelo menos 2 dias de força e mais pelo menos 5 dias de corrida, e para você conseguir ter um dia de descanso, você vai ter que repetir a dose em algum dia. Entendeu? Então, por isso também que às vezes eu gosto de fazer no mesmo dia. Mas aí é muito. Isso aí, de novo, gente, é uma receita de bolo. Entendeu? Tem a receita de bolo da sua avó e tem da minha avó. Qual Uhum. que é melhor? Entendeu? Tem É. que, tem que, tem que tentar achar isso é muito interessante. Os corpos tem gente que demora, que se recupera rápido, tem gente que se recupera devagar. Então, Uhum. cada um é de um jeito, né, assim. Mas uma coisa interessante, isso é um dado, tá? É um dado científico. A partir de 4 horas, então, por que você, ao separar, é interessante? Dê pelo menos 4 horas entre o primeiro e o segundo treino, né? Isso que a gente Uhum. está falando, a gente treinar 2 vezes por dia, para o corredor amador, parece assim, meu Deus, 2 vezes por dia. Às vezes a minha esposa acha que eu sou maluco. Você vai de novo fazer? Você vou. Isso daí, gente, isso daí a gente não está inventando. As pessoas que treinam, os profissionais, fazem isso quase todos os dias. É uma sessão de manhã, uma sessão à tarde. E o que Sim. mostra que a partir de 4 horas você já tem uma recuperação parcial do treino anterior. E a regeneração também é treinável. Seu corpo vai ficando cada vez melhor em se recuperar. Então, assim, Uhum. não vai com muita sede ao pote.
né? Vai com calma. Tudo uma questão de adaptação, né, André? Isso é muito interessante. Às vezes acontece de um aluno que treina 3 vezes na semana e vai passar a treinar 4. Inevitavelmente, 2 treinos de corrida vão acontecer em dias consecutivos, né? Exato. E é muito normal que essa pessoa se assuste no começo e fale para mim, nossa, mas eu estou muito cansado. Uhum. Calma, vamos esperar É. 2, 3 semanas, vamos ver como você se adapta, porque é uma coisa nova, uma informação nova para o corpo, né? E isso, Murilo, que você falou, me fez pensar numa outra coisa. Uhum. Quanto mais você treina, quanto mais dias na semana, quando você inclui sessões de força, mais importante você conseguir dosar e entender o dia que você vai pegar leve e o dia que você vai pegar pesado. A gente já acabou falando isso aqui em outros episódios, né? Que às vezes a pessoa está acostumada a treinar paulada sempre, né? E a pessoa tá lá, todo treino é paulada, todo treino é paulada, todo treino é paulada. Enquanto você está treinando 3 vezes por semana, ok. Agora, na hora que você entrou 4, 5, 6 vezes por semana, aí você vai ter que aprender que não, hoje é qualidade, hoje é recuperação, hoje é tempo run, hoje é longo. Senão você vai quebrar a cara, né? Aí que é a importância. Vamos então, Murilo, vamos continuar. Tem uma pergunta aqui. Para que serve o gel de carboidrato? Beleza. Bom, basicamente, gel de carboidrato é uma fonte rápida de energia para o nosso corpo. A gente sabe que em treinos barra provas com duração superior a 1 hora, 1 hora e 30, o gel de carboidrato acaba sendo bem benéfico, porque evita com que a gente esgote as nossas reservas de glicogênio muscular, que é a principal fonte ali, a fonte preferida, digamos assim, do nosso corpo de energia. Então, e a gente sabe que conforme o tempo vai passando em esportes de endurance, a gente vai depletando os nossos estoques de glicogênio muscular. E quando esses estoques acabam, a nossa intensidade de exercício acaba diminuindo. Então, quando a gente repõe energia, repõe carboidrato, então gel de carboidrato, a gente retarda a diminuição significativa desses estoques de glicogênio muscular e, consequentemente, a gente consegue manter a intensidade do exercício por mais tempo. Então, em treinos ou com duração superior a 1 hora, 1 hora e 30, a suplementação de carboidrato, com gel de carboidrato, acaba sendo bem benéfica. É aquela coisa, né, Murilo? Tem o famoso muro da maratona, geralmente ali na faixa dos 30 quilômetros. E existem várias teorias, né, do porquê que existe esse muro, né? Que é basicamente você quebrar e do nada, assim, é uma coisa meio súbita, e você começa a passar mal, e você não consegue mais correr. Mas a principal explicação, né, científica para esse acontecimento é a depleção dos seus estoques de glicogênio, e você não tem mais carboidrato para manter o combustível, manter o motor funcionante, acabou o combustível. O gel de carboidrato vai atuar justamente nesse sentido. Então, existem algumas coisas que são relacionadas com o muro, né? Até vi recentemente sobre isso. Uma delas é suplementação inadequada, né? Então, você usar uma dose insuficiente de carboidrato durante a prova. Isso se torna ainda mais importante em ultramaratonas. Você ter uma ideia, a dose comum de suplementação para uma maratona é de 30 a 60 gramas de carboidrato por hora de exercício. Mas eu estava vendo uma entrevista do Tadej Pogacar, que é o atual campeão do Tour de France, falando que ele está ingerindo atualmente de 100 a 120 gramas por hora, né? Porque ele está numa rotação, a capacidade do corpo dele de usar o combustível é muito grande. Então, ele tem usado cada vez mais. Quanto maior o esforço, quanto mais longo, maior é a chance. Um outro estudo que eu achei interessante que mostrou que pegou vários ultramaratonistas e viu que a performance do ultramaratonista é diretamente proporcional à quantidade de carboidrato que ele consegue ingerir. Então, quanto mais ele consegue ingerir, melhor ele é. Então, assim, ele precisa treinar a capacidade de absorver carboidrato. E é isso que é um dos maiores determinantes de performance. Óbvio, a gente está falando aqui de exemplos extremos, mas, assim, para você se tornar um bom maratonista, você vai ter que aprender a utilizar o carboidrato e treinar isso para sua prova. Que legal. Isso aí, tudo é treinável, né? Como você muito bem falou. Então não adianta nada eu estou treinando para uma maratona, por exemplo, e eu me acostumo a ingerir 2 géis de carboidrato por hora, por exemplo, e aí chega no dia da prova e falo, vou ingerir 3 aqui.
é bem provável que seu corpo não saiba absorver tanto carboidrato, né, por hora, e talvez você tenha até alguma implicação gastrointestinal durante a Exato. sua corrida. E cada um é de um jeito, né? Tem gente que isso é um grande obstáculo, assim, né, para conseguir fazer Uhum. provas mais longas. Tem pessoas que conseguem com uma certa tranquilidade. O importante é treinar e entender a importância disso, né? Principalmente a maratona. Exatamente. A meia maratona, Murilo, não sei se você concorda, você consegue meio que Sim, ingerir uma quantidade talvez não tão alta e consegue fazer a prova e tal. Agora a maratona é um pouco complicado, você precisa estar com isso bem alinhado. com certeza. Vamos lá, mais perguntas. Bora. Quero começar a correr, mas não tenho um relógio que marca a distância, ou seja, um relógio específico de corrida ou um smartwatch. Dá para treinar mesmo assim? Com certeza dá. O principal fator para começar a correr é boa vontade e disciplina, né? Isso é o mais importante. Agora, esses acessórios, né, os smartwatches ou relógios específicos de corrida como Garmin, Polar, etc., eles são aspectos secundários, né? Eles facilitam muito o treino, mas assim, eu, por exemplo, prescrevo 95% dos treinos dos meus alunos por tempo, não por distância. Então, se você tiver um cronômetro, um relógio com cronômetro, ou usar o cronômetro do seu celular, você já consegue realizar os seus treinos. Ah, mas não vai medir a distância. Ok, tudo bem, paciência, né? Agora, a gente tem aplicativos hoje em dia muito bons, né? Que você consegue realizar os treinos. Hoje em dia, por exemplo, a plataforma que eu uso com os meus alunos, que é o Training Peaks, no próprio Training Peaks, clicando em cima do treino do dia, você consegue clicar em realizar treino, gravar treino, e ele abre lá um aplicativo parceiro e ele começa a medir o seu treino e te avisando de todas as mudanças do treino. Ah, acabou o aquecimento, agora é o primeiro tiro do intervalado, agora a recuperação, agora o desaquecimento. Ele vai te avisando de todas as etapas. Então, hoje em dia, com um celular, você já consegue resolver praticamente todos os seus problemas. É claro que se você tiver um relógio específico, você tem mais medidas ali do seu treino, né? Você vai ter um gráfico de altimetria, você vai medir a sua distância, você Uhum. vai ter resultados mais fidedignos, digamos assim, porque a mensuração vai ser mais realista. Então, ok, é um acessório que ajuda muito, mas ele não é essencial. Imprescindível. Exato. Estamos na era dos dados aí, né? Assim, acho que pode ser um aliado, mas eu arrisco dizer que pode também ser um vilão, assim. Até achei um estudo recente falando que associou o Uhum. uso de smartwatches com lesão. É isso mesmo. Olha só. Pessoas que usavam smartwatches não utilizavam e passavam a utilizar, aumentando a incidência de lesão. E assim, tem ali na discussão o motivo pelo qual, né, as teorias, né, obviamente não dá para definir causalidade, por se isso de fato foi por, mas eu arrisco dizer que é aquela coisa, né, o cara, oh, pô, ontem eu corri Uhum. a eu fiz 10K com o pace 5,30 e hoje eu quero correr a 5,20, entendeu? E não importa que eu tô cansado, não importa. Então assim, se o dado, ele não é o dado que resolve nada, né? Na verdade, é Uhum. a interpretação e o que você vai fazer com esse dado que vai te trazer ou não te trazer um benefício. E assim, eu já Perfeito. treinei a maior parte, na faculdade que eu treinava pista, não tinha smartwatch, gente. Treinei, Uhum. corri todas as minhas provas sem smartwatch. A gente ia no olhômetro, achava o que fazia. Né? A pista ajuda muito, porque você sabe que a cada volta é 400 metros, né? Sim. Mas, assim, é completamente facultativo o uso de smartwatch e com um celular, hoje em dia, você consegue ter 90% do que você precisa, né? Então, assim, tá longe de ser uma condição para começar a treinar. Exatamente. Beleza, Murilo. Temos umas perguntinhas bônus aqui. Bora. De manhã ou à tarde e noite? Qual é o melhor horário para treinar? Uhum. O melhor horário é aquele que você consegue encaixar na sua agenda, né? Esse é o mais importante. Eu fiz há alguns poucos meses atrás, eu fiz uma publicação no Instagram da Bibéria, né, da minha assessoria. Fiz uma publicação falando sobre isso, achei uma revisão sistemática, analisou 23 estudos que analisaram ali performance esportiva
treinando-se de manhã, treinando-se à tarde, à noite, e a grande verdade é que não existe uma diferença significativa nos parâmetros de performance, né, como o VO2 máximo, por exemplo, entre outros, que agora não vou lembrar quais foram as medidas de avaliação desses estudos, mas não existe uma diferença significativa. Então, assim, conclusão dessa revisão, o mais importante é você escolher qual período do dia você consegue ter uma maior adesão ao treinamento, qual período do dia você se sente melhor. Ah, mas eu treino à noite, daí eu fico meio energizado, eu não consigo dormir bem. Ok, então treine à tarde, treine na hora do almoço, treine de manhã, né? Procure o horário do dia que você se sinta melhor. Não existe uma regra para isso. A grande maioria, existem até maneiras da gente tentar saber isso, mas a grande maioria das pessoas, até por motivos biológicos, tende a ser mais disposto e ter mais capacidade de fazer atividade física pela manhã. Então, isso assim, é aquela coisa. Se tivesse que amanhã você tem a reunião mais importante da sua vida, o Murilo vai fechar um patrocínio milionário para a Be Better, que ele vai se aposentar depois, vai mudar para uma ilha deserta. Você marcaria essa reunião de manhã, logo que você acorda depois do café, ou para 8 da noite, Murilo? De manhã, né? 8 horas da noite eu já vou ficar pescando no meio da reunião. Então, provavelmente, você é um ser humano, como a maioria das pessoas, é mais de 70%, de preferência matutina. Pessoa que funciona melhor de manhã. Para essas pessoas, é melhor treinar de manhã. Vou ser um pouquinho mais enfático. Outras coisas que fazem diferença. Quando você faz atividade física pela manhã, cara, isso para mim é algo gritante. Disposição ao longo do dia, humor ao longo do dia, produtividade ao longo do dia. Você vai colher todos esses frutos. E um outro ponto importante, a questão do sono que o Murilo falou. Atividade física muito próxima à hora de dormir, ela pode ser um indutor de insônia. Tá? Porque você descarrega um monte de coisa ali, você aumenta a temperatura do seu corpo, principalmente se for uma coisa muito extenuante. Então, para quem tem uma tendência à insônia, pode desencadear episódios de insônia. Agora, você pode fazer parte desses 20 a 30% que não são, que são vespertinos, é aquele cara que a hora que anoitece é a hora que ele consegue produzir. Eu também sou igual ao Murilo, à noite eu sou um inválido. Assim, para mim, a noite é hora de dormir, gente. Não tem essa. O negócio é resolver de manhã. Então, assim, eu tento encaixar meu treino pela manhã. Mas também, eu concordo também com o que o Murilo disse no sentido de que hora você tem para treinar, né? Então, e outra coisa, para a grande maioria das pessoas, para quem sofre aí um pouquinho, às vezes, de dificuldade de criar uma rotina, dificuldade de disciplina, a chance de você executar o planejado é muito maior se você treinar de manhã. Com certeza. Então, assim, eu diria assim, a não ser que você seja justamente essa pessoa mais vespertina, ou que se você não tem alternativa, eu recomendo treinar de manhã. Isso aí. Maravilha. Vamos para a próxima. Às vezes, quando eu tento me guiar por frequência cardíaca, eu vejo que a minha frequência cardíaca sobe muito, a ponto de eu ter que andar. Isso é normal? Estou pensando se eu entendi essa pergunta. Assim, ó, a pessoa está tentando ali manter uma frequência cardíaca um pouco controlada. Ela começa a treinar, só que quando ela vê a frequência está subindo, está estourando, está 170, 180, aí ela vai diminuindo o ritmo, até o ponto que ela fala, meu Deus, para controlar minha frequência eu vou ter que andar. Isso é normal? Para uma pessoa que está com condicionamento físico muito abaixo ali da média, talvez isso possa acontecer mesmo, né? Muitas vezes ali uma zona predominantemente aeróbica, né? Z1, Z2 para ela talvez seja uma caminhada, né? E ok, se for assim, então caminhe, talvez seu treinador, sua treinadora deva inserir alguns treinos de caminhada na sua semana para aumentar o volume de treino em Z1 e Z2, né? Até que você consiga, depois de um tempo, realizar treinos em Z1 e Z2 já com um trote leve, uma corrida. É muito importante também, André, você não confiar no dado 100%, não confie 100% nos dados, né? Faça uma reflexão, peraí, aqui meu relógio está batendo 170, 180, mas como que eu estou me sentindo, né? Porque a gente sabe que existe uma margem de erro bem significativa nos relógios, mesmo os relógios mais sofisticados, eles têm uma margem de erro bem significativa.
Então, beleza, tá batendo 180 aqui, mas tô tranquilo, eu tô correndo, alguém me ligou no celular que eu tô com fone de ouvido, eu tô conversando com a pessoa. Então, pera, então eu não tô a Uhum. 170, 180 batimentos por minuto, é impossível. Nessa frequência cardíaca eu já tô em Z4, Z5, então tá errado. Então, meu relógio está aferindo errado. Então, acho muito importante essa correlação com a sua percepção subjetiva de esforço. E aquele teste da fala que a gente já mencionou aqui várias vezes. Se minha frequência cardíaca disparou, mas eu estou tranquilo, consigo desempenhar uma conversa de maneira fluida, natural, Uhum. consigo cantar uma música sem fazer pausas na minha fala, significa que aquele dado está errado. Mas, como eu falei, pode ser que aconteça, pode ser que realmente o dado esteja correto e que você ainda, por conta do seu atual nível de condicionamento físico, correr leve para você, talvez não há essa possibilidade. Perfeito. Talvez qualquer tipo de corrida já faça sua Exato. frequência cardíaca subir muito. Eu acho assim, Murilo, se você, eu responderia assim. Se você é um corredor iniciante, isso é normal. Isso é normal. Uhum, A pessoa que está saindo do sedentarismo, uma caminhada, o cara, na caminhada, ele rapidamente vai entrar em Z2. Se ele começar a trotar, ele já está em Z3. Essa é a isso. verdade. Você, ou Uhum, seja, traduzindo, a sua aptidão cardiorrespiratória, ela está muito defasada, isso é normal. Se você está, tirando aí esse erro de dado que o Murilo falou, que eu achei super pertinente, você tá andando a sua frequência para 170, você tá cansado, você tá correndo leve, você tá cansado, cara, beleza, você vai ter que andar. Isso é seu Z2, você tá atingindo o objetivo do treino e uhum, persista, porque em breve você estará correndo todo o seu treino. Então eu acho que isso é normal. Talvez não seja normal, por exemplo, uma pessoa que está treinando lá, tá tudo bem, de repente um belo dia o cara vai correr e a frequência está completamente fora. Né? Então aí você vai perguntar, pô, será que hoje está mais quente que o normal? Será que eu estou em uhum, overtraining? Será que eu tô tão cansado que eu não estou conseguindo render? Né? Ou será que ele pode, inclusive, estar tendo algum problema? Ele pode estar tendo algum problema de saúde, pode ter tido uhum. várias, aí as hipóteses são imensas, né? Mas assim, a não ser que você já seja um corredor experiente, condicionado, e de repente você está completamente fora do padrão, isso é normal. Você vai ter que Sim, treinar, eventualmente caminhar, e não tem problema nenhum em caminhar. E você vai eventualmente estar conseguindo correr tranquilamente com o tempo. Só que esse é um processo que demora semanas, meses, né, eventualmente anos, a depender do seu estágio inicial. perfeito. Beleza. Aqui é uma dúvida, Murilo, que muita gente me pergunta, e eu pessoalmente nunca tive essa dificuldade, eu não sei o que, que você vai recomendar nesse sentido. Aham. Tenho dificuldade de respirar quando eu corro rápido. Isso é normal? Uhum. Isso é normal, né? Quando você está correndo numa intensidade mais alta, é normal que você hiperventile, então sua respiração vai ficar meio descompensada mesmo. Quanto mais intenso, mais descompensada ela vai ficar. Então, faz parte, né? A gente sabe que até a adequação da nossa respiração ela é automática, né? Conforme nosso nível de exigência física ali. Então, respiro pelo nariz, respiro pela boca. Mas se você está correndo numa intensidade baixa, predominantemente aeróbica, se você quiser correr com a boca fechada, você consegue, porque só o que você inala de ar pelo seu nariz já é o suficiente para você respirar de forma natural. Agora, conforme o exercício vai ficando mais intenso, a gente começa a inspirar e expirar pelo nariz e pela boca, e não há nada de errado nisso durante o exercício, está tudo bem. Então, essa dificuldade, ela é natural, você vai ficar ofegante e está tudo bem em relação a isso. Perfeito. Assim, eu concordo totalmente. Acho que isso também faz parte do processo de se condicionar, né? O Uhum. fato de você começar a estar hiperventilando, a respirar, você está tendo essa necessidade de respirar muito, provavelmente significa, primeiro, que você, mais uma vez, está saindo ali de Z2, está Uhum. passando o seu primeiro limiar ventilatório. Provavelmente você está começando a entrar numa faixa de treino mais intensa. Então, a primeira dica começou a te incomodar? Diminui o ritmo um pouquinho. Se Uhum. precisar andar, ande, não tem Ok. problema. Acho que esse é o primeiro ponto. Aí é óbvio, você tem asma, você é tabagista, você tem enfisema, você está com uma falta de ar que você não costuma ter, procure um médico. Agora, se fosse uma Uhum. coisa mais de tipo assim, tem pessoa que se incomoda com o barulho da respiração, eu já ouvi isso também, não sei se você já... A pessoa fica muito incomodado ao ponto de não Sim. conseguir correr sem música, por exemplo. Uhum. Primeiro que você vai se habituar, segundo que você vai se condicionar e isso vai ser cada vez
mas isso vai ser cada vez mais tranquilo. Uhum. Última pergunta. Boa. Estou correndo regularmente, mas não emagreço. Tem alguma coisa errada comigo? Essa aqui é boa, hein, Murilo? Isso aqui dá um episódio inteiro. Dá. Eu A faço, gente vai tenho gravar várias, episódio sobre tenho isso, é. várias conversas com a minha esposa endocrinologista sobre esse assunto. Uhum. Precisamos chamar ela para vir aqui, mas vai lá. Boa. Bom, todos nós sabemos, né? A corrida é um baita exercício para perda de peso. A gente tem um gasto energético bem alto com a corrida. É muito comum pessoas que começam a correr relatarem que perdem peso com certa facilidade. Nossa, fiz de tudo e não perdi peso. Comecei a correr e comecei a perder, Uhum. né? Mas a gente tem exceções, né? E elas não são tão exceções assim. Acontece com uma porcentagem também considerável das pessoas que buscam na corrida uma forma de emagrecimento. A gente sabe que para emagrecer, né, André, a gente precisa ter um déficit calórico, ou seja, a gente precisa gastar mais energia do que a gente consome. E não adianta nada, ok, eu posso ser um ultramaratonista, gastar, vou chutar aqui, vai, com treino 2.000 calorias por dia, mas se eu ingiro 5, 6.000 calorias com alimentos, o que não é muito difícil, principalmente Não se é você difícil. ingerir alimentos industrializados, né, um pacote de bolacha, né, de biscoito recheado, por exemplo, tem muita caloria naquilo, né? Então, assim, é fácil com É muito alimentos que a fácil. gente tem à nossa disposição, principalmente alimentos que você tem que desembalar, né? São Uhum. alimentos muito ricos em calorias. Então, não é E não difícil só de ricos em atingir. calorias, Murilo, desculpa te interromper, mas eles são. Imagina. Se você come um pacote de bolacha, você come uma bolacha e Uhum, uma maçã. uhum, Mais ou menos ali vai ter ali entre 60 e 70 calorias. A bolacha você comeu agora, daqui a 15 minutos você comeria outra. A maçã exato. você comeu agora, ela vai. O processo de digestão é mais lento. O ato de Uhum, digerir aquela maçã gasta caloria. Você uhum, vai ter fome mais devagar. Vai demorar mais para ter fome. Então, assim, exato. para quem cai no industrializado aí, é rapidinho para reganhar tudo que você gastou na corrida. Uhum, com certeza. Então, assim, não necessariamente algo de errado com você, mas você precisa reavaliar como que você está se alimentando, precisa reavaliar esse balanço energético. Procure um profissional da nutrição para calcular o quanto mais ou menos você está ingerindo, quanto você está gastando, fazer esse cálculo. A gente sabe também que podem acontecer algumas alterações hormonais mesmo, aí já é exceção, né? Poucas pessoas têm essas alterações, mas há alterações hormonais que podem dificultar sim a perda de peso. Então, talvez valha a pena você investigar com um profissional médico também, um endócrino, uma Uhum. endócrino, para tentar entender se há alguma alteração nesse sentido também. Né? A gente tende, Murilo, erroneamente a entender o excesso de peso, a obesidade, o sobrepeso, como uma coisa simples e é sobrecarga calórica. Sim, ou seja, a Uhum, pessoa está comendo mais do que está gastando. E isso é verdade. uhum. Porém, as pessoas são muito individuais, né? Tem pessoas que são sedentárias e têm uma dieta um pouquinho inadequada e já acontece. Tem Sim. pessoas que tem, aí tem vários padrões, o padrão beliscador, tem pessoa que tem compulsão alimentar, então tem um episódio por semana de compulsão que come 10.000 calorias, né? Uhum, Então, assim, é super complexo esse problema e não dá para, infelizmente, com a maioria dos problemas complexos, não existe uma solução simples e mágica, né? uhum, A atividade física ela é uma excelente aliada, porém, facilmente você compensa isso se você tiver uma alimentação inadequada. E tem um outro ponto, que é o metabolismo basal. Isso é uhum. uma parte um pouco injusta aí da questão do sobrepeso, que as pessoas são muito diferentes em relação ao metabolismo basal. O que é o metabolismo basal, traduzindo? Você pega um indivíduo A e um indivíduo B. O indivíduo A fica no sofá 24 horas, o indivíduo B fica no sofá 24 horas. O A tem um metabolismo acelerado, ou seja, para ele não emagrecer nem engordar, ele precisa de 2.000 calorias. O B tem um metabolismo mais lento. Ele precisa de 1.500 calorias. Então, se os dois comem 2.000, o A não está ganhando nada e o B está engordando. Uhum. É injusto? É, mas é realidade. Então, pode ser que a pessoa que enviou a pergunta possa ter isso é uma das possíveis explicações. Tem um metabolismo basal um pouquinho mais lento, certo? Então, só que aí a provocação para essa pessoa que tem o metabolismo lento, a corrida é ainda mais importante. Porque para ela vai conseguir ali, se ela colocar uma corrida naquele dia,
ele já vai conseguir ter ali um metabolismo basal com o exercício de 2.000 calorias, vamos supor. Um outro ponto que eu acho importante, não sei se alguns ouvintes vão se reconhecer, dia de treino longo é o dia que você tem mais fome. Sim. O próprio exercício físico desencadeia na gente mecanismos de compensação. O nosso corpo ele é uma máquina de engordar, gente, infelizmente. Ele vai tentar poupar. Psicologicamente, você vai tender a ficar um dia mais parado, você não vai querer subir escada, você vai preferir usar o elevador, você não vai querer ir a pé até a padaria, você vai pegar o carro, porque eu já corri hoje. E aí você vai compensando aquele exercício. Né? Então, assim, esse é um ponto. A fome fica muito aumentada, então aquela coisa do... Tem que tomar cuidado com isso, daquela coisa do eu mereço. Então, hoje eu fiz um treino longo, então sai do treino longo, já passa ali, compra um sorvete, um monte de alimentação inadequada. Não tem nada de errado disso, desde que você esteja prestando atenção nos outros dias e tal. Mas se você está buscando emagrecer, você vai ter que, infelizmente, juntar o exercício com uma alimentação muito bem pensada para perder peso. Porque é super fácil, né? Você muito fácil. Reingerir, né? Ingerir essas calorias perdidas mesmo no treino longo. Sim. Perdeu 1.500, 2.000 calorias no treino é rapidinho, né? E outra coisa interessante, né, André, é que assim, quando a gente treina, vamos supor, eu gastei 800 calorias no treino de qualidade, por exemplo. A gente sabe que o gasto energético ele não se restringe à sessão de treinamento propriamente dita, mas também ao gasto energético extra que você vai ter recuperando, regenerando o seu corpo. O efeito EPOC. Então, a gente gastou 800 calorias durante o treino, mas provavelmente a gente vai ter ali mais um gasto de 200, 300, 400 calorias, dependendo do treino, ou até mais, só se recuperando daquele estresse, né? Exato. Então, é bem interessante isso também. Perfeito, Murilo. Bom, esse daí a gente separa para o episódio específico sobre corrida e emagrecimento. Boa, perfeito. Beleza? E é isso, né, André? A gente já está postando caixinhas de perguntas no nosso Instagram, então insiram lá suas perguntas. A gente pretende fazer desse episódio um formato recorrente, não sei se mensal, bimestral, a gente ainda está estruturando isso, mas responda as nossas caixas de pergunta. Vai ser um prazer trazer a sua pergunta aqui para o episódio, né, esclarecer vários pontos e talvez até nos dê ideia de novos temas, né, para episódios específicos, né? Assim como hoje vários pontos a gente já tinha gravado episódios sobre, a gente também pode tirar algumas ideias para próximos. Exato. Alguns a gente já falou sobre isso e outros aqui surgiram no futuros temas. Então, aproveitando, nos sigam no Instagram, se inscreve no nosso canal no YouTube, avalie o nosso podcast e compartilhe com aquela pessoa que você acha que vai gostar. Esse é o único pedido que a gente faz aqui. É isso. E não existe pergunta idiota, né? Não existe isso é muito importante. Aquela máxima que a gente aprendia na escola, no ensino fundamental, levava bronca quando zoava o amiguinho que fazia uma pergunta que a gente achava tonta. Não existe pergunta boba, tonta, idiota, não existe. Tonto e é quem não aprende pergunta. Muito. Tonto é quem leva a dúvida para a cova. Esse é tonto. Exatamente. Então, e a gente aprende muito com as perguntas dos outros, né? A pergunta do outro pode ser a nossa também. Então, acho que esse tipo de episódio é legal porque é uma troca de conhecimentos entre eu e você, é uma forma do nosso ouvinte falar, nossa, eu também tenho dúvida em relação a isso. Nossa, olha, responderam de uma forma diferente do que eu pensava, aprendi com isso. Então, acho que é um formato bem bacana. Isso aí, maravilha, Murilo. Muito obrigado mais uma vez. Então, valeu, corredores André. e corredoras, encontrem o seu motivo para continuar correndo e nos encontramos no próximo quilômetro 41. Até lá. Até.